Bem, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que aqui com você toda noite debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Toda noite recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a desenvolver os temas propostos. E hoje nós temos a honra de receber aqui mais uma vez o Adilson Cabral, a quem eu já posso chamar de meu amigo, né? Ele tem várias entrevistas. Ele que ocupa atualmente a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Econômico aqui do município de Guarujá. Vereador, boa noite, obrigado pela presença disso. Com certeza, Waldir, estamos ficando amigos já aí no dia a dia, nossa convivência. É sempre um prazer estar aqui no seu programa e dar uma grande boa noite também a todos os nossos amigos telespectadores que acompanham aí a rotina do que acontece na nossa cidade através do seu programa, né? Claro. Eu costumo dizer, Waldir, que quem ocupa cargo público, né, tem uma das responsabilidades é prestar contas da sua atuação. Então, é com imenso prazer que a gente ocupa esse espaço aqui, aumenta a nossa responsabilidade, né? Mas é sempre um prazer estar aqui e uma boa noite a todos que estão nos assistindo. Falar em desenvolvimento econômico pode parecer não, é a coisa mais importante hoje no momento que nós estamos vivendo. Guarujá foi mais uma vez, mais um final de semana trágico, com alguns assaltos aí, inclusive ganhando destaque na mídia. O principal deles numa pousada localizada a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar. Essa sensação de insegurança acaba, como o nome de Guarujá ainda é um nome que provoca muito destaque aí na mídia, logicamente que um assalto numa pousada em qualquer outra cidade não ganharia tanto destaque quanto ganha esse de Guarujá. A gente estava até falando aqui no começo da gravação que esse assalto à pousada só não teve mais destaque por conta das imagens do motoqueiro sendo perseguido ali na Zona Leste, em São Paulo. De qualquer forma, foi uma coisa que leva negativamente o nome da cidade para o Guarujá. Nada mais oportuno, então, do que falar desse tema desenvolvimento econômico para combatermos de frente esse problema que é principalmente o desemprego, que acaba gerando aí essa marginalidade, não é isso, Adilson? É verdade, Waldir. Infelizmente, a gente tem que se deparar com essas situações e isso aumenta mais ainda a nossa disposição para o trabalho, né? Para desenvolver e implantar políticas públicas que deem respostas a esse tipo de deficiência que a gente tem na nossa cidade, né? Não é nenhuma novidade, todos nós que somos guarujaenses, né, conhecemos uma realidade triste que a gente vive em termos de, quando a gente fala 1/3 da população vivendo em condições inadequadas, em condições subnormais. Infelizmente, Waldir, esse número às vezes fica sendo repetido várias vezes e vai perdendo o calor do número, né? O número vai se tornando cada vez mais frio e eu quero até fazer um destaque agora, né? A gente lá no Desenvolvimento Econômico vem fazendo um trabalho junto com outras secretarias e uma das secretarias com a qual a gente vem trabalhando é o Desenvolvimento Econômico. Então eu queria fazer um destaque lá, a equipe da secretária Beth, a secretária adjunta Angélica e toda a equipe de assistentes sociais lá da secretaria, porque eles sim convivem no dia a dia, Waldir, com o drama, né? Com o drama que é a desigualdade social, as pessoas sem o mínimo para sobreviver, as crianças trabalhando nos semáforos, as pessoas sem condições dignas de moradia, de habitação. E a gente tem verdadeiros guerreiros lá na Secretaria de Assistência Social, porque trabalham com isso o dia a dia. Sem dúvida. E aí todas as demais secretarias da prefeitura, como todos os setores da nossa cidade, precisam trabalhar arduamente para gerar condições para que essa situação mude, né? Então, lá no desenvolvimento econômico, amplia mais ainda a nossa responsabilidade em querer reverter essas situações. E como é que a gente reverte? Gerando oportunidades. Gerando oportunidades e oportunidades que sejam possíveis serem preenchidas com as pessoas da nossa cidade. Então, um trabalho muito intenso que a gente vem fazendo na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, liderados, né, pelo secretário Adilson Luiz, seguindo a direção da prefeita Antonieta, é transformar um enorme potencial de desenvolvimento econômico que nós temos com a questão do porto, do retroporto, novas vocações econômicas como o pré-sal, numa velocidade maior ou menor, isso não importa, mas está aí, vai acontecer, a gente tem que se preparar para esse novo segmento, o próprio aeroporto, que será um novo segmento econômico na nossa cidade. Então a gente precisa trabalhar para que todo esse potencial econômico, primeiro, se transforme em realidade, né? Os projetos têm que acontecer, têm que sair do papel. Em segundo lugar, tem que acontecer esse desenvolvimento? Tem, mas de uma forma que as pessoas da nossa cidade que precisam de oportunidades sejam inseridas. E aí a gente tem que trabalhar para
que a oportunidade surja e para que as pessoas estejam preparadas para aproveitar essas oportunidades. Correto. O cidadão assim comum, ele acompanha, logicamente, o dia a dia do poder público, mas está mais ambientado com a existência da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, como você falou, Secretaria de Assistência Social. Então, muita gente, às vezes, pode até não entender para que existe uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico. E a Secretaria passou por uma certa reestruturação agora neste segundo mandato da prefeita Antonieta. Eu sei que você explicasse, assim, como você já iniciou, já fez inicialmente do trabalho, do papel da Secretaria e falasse um pouco também sobre essa reestruturação. É verdade. É importante até a gente aproveitar essa oportunidade, porque realmente no dia a dia da nossa cidade as pessoas acabam não sabendo, né? Quem sabe um pouquinho mais, imagina que o desenvolvimento econômico cuida só dos ambulantes. Né? Normalmente, o senso comum de quem acompanha um pouco mais sabe, problema de ambulante é um desenvolvimento econômico. Mas não é só isso não. Tem uma história meio longa aí, né? Mas eu vou dar uma abreviada, principalmente de 2011 para cá, que foi quando a prefeita Antonieta fez a primeira reforma administrativa lá no primeiro mandato dela. Até então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, ela cuidava de 90% das atribuições da Secretaria eram voltados para lançamento de tributo, arrecadação e fiscalização. Então, 90%, a parte de arrecadação da Prefeitura ficava na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, a preocupação dela era lançar tributo, arrecadar e fiscalizar. Então, tinha pouco das atribuições voltadas para estimular a economia da cidade. Para o fomento, né? Para o fomento da economia da cidade. E quando a prefeita Antonieta fez a primeira reforma administrativa dela, ela então tirou essa parte de arrecadação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e isso migrou para a Secretaria de Finanças. Que tem mais a ver. Exatamente. Até se discute um pouco se daria para fazer política econômica com arrecadação. Dá uma discussão, mas isso acontece mais no nível do Ministério da Fazenda, né? Então, no Ministério da Fazenda se discute política econômica com arrecadação. A Receita Federal está lá no Ministério da Fazenda. Mas no âmbito do município, a atividade de arrecadar, ela é extremamente importante, mas ela tem mais sinergia com quem está ali do outro lado, que é pagar as despesas. Então, por isso que foi lá para a Secretaria de Finanças. E a Secretaria de Desenvolvimento Econômico passou, então, a ser Desenvolvimento Econômico e Portuário. E com a principal vocação dessa secretaria, fomentar o desenvolvimento da economia da cidade. Então, em 2011, surge a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, levando no seu nome um segmento econômico importantíssimo, que é a questão do porto, né? Algumas cidades, até como Santos, avançaram criando uma secretaria específica para cuidar da questão portuária. Aqui no Guarujá nós entendemos que não precisaria ser específico para a questão portuária, mas do desenvolvimento econômico como um todo, até para não criar mais cargos e mais despesas, né? Então, por isso que ficou desenvolvimento econômico e portuário. E aí ela cuidava tinha uma diretoria de comércio, uma diretoria de pesca, e uma diretoria de porto. Era porto, pesca e comércio. Eram as três diretorias que cuidavam. Isso veio até o final do primeiro mandato da prefeita Antonieta. Nesse segundo mandato, as pessoas recordam, né, no início do ano a prefeita fez uma reforma administrativa e na área de desenvolvimento econômico ela optou por concentrar em uma secretaria os grandes vetores de desenvolvimento da nossa cidade. Que vetores são esses? É o que eu estava falando mais um pouco. A cidade vem sentindo no dia a dia a questão da expansão portuária. O aumento, né, da movimentação portuária fez a gente sentir na pele os dramas dessa expansão portuária que não teve um planejamento adequado ao longo dos últimos anos. Então, a questão portuária está ampliando e vai ampliar muito mais. Com reflexos diretíssimos, exatamente, né, no cotidiano da população. Então, o segmento portuário é muito importante. Além disso, a gente tem o comércio, que continua sendo muito forte, né? O melhor comércio da Baixada Santista é o comércio de Vicente Carvalho. Então, o comércio é muito forte na nossa cidade. Temos a questão turística, que é muito forte, que ainda tem muito a avançar e nos últimos anos, a prefeita vem trabalhando também para melhorar a questão turística. Mas, além dessas vocações que já são conhecidas, né? Então, quando fala Guarujá, é turismo e porto. Então, isso já é mais ou menos conhecido. Mas, além disso, a gente tem uma vocação econômica nova, que é o pré-sal, que é a exploração do petróleo e gás, que muito se fala, muito se falou que ia acontecer, que ia chover, que ia fazer acontecer. Parecia que ia chover petróleo aqui no Guarujá. Bom, não está acontecendo na velocidade que se alardeou alguns anos atrás, mas essa questão da velocidade, está acontecendo mais rápido ou mais devagar, não importa. O importante dizer é que a exploração do petróleo e gás é um segmento novo que vai interferir no Guarujá e em todas as cidades da região. A gente tem um exemplo concreto, que é a presença da Saipem aqui no Guarujá. É importante a gente ressaltar isso,
porque é o primeiro grande fornecedor do pré-sal a se instalar no estado de São Paulo e está aqui na cidade do Guarujá. Então isso tem um potencial, já está gerando benefícios, mas tem um potencial de gerar muito mais benefícios para a nossa cidade. Então pré-sal é um segmento econômico novo. Tem o projeto do aeroporto, que também vem aí sendo trabalhado há muito tempo e que, quando a gente tiver serviços aeroportuários na nossa cidade, vai gerar novas demandas por qualificação de mão de obra, por prestação de serviços. Então, a prefeita Antonieta entendeu que todos esses segmentos econômicos precisavam estar adequadamente articulados, né, de uma maneira conjunta, para que a cidade possa se aproveitar desses benefícios. Então, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que até o ano passado cuidava do porto, do comércio e da pesca, passou a cuidar da diretoria de aeroporto, da diretoria de micro e pequena empresa, seguindo até uma tendência de outros governos. O governo federal fez isso recentemente, uma secretaria específica para micro e pequena empresa. Aqui no Guarujá nós temos uma diretoria para micro e pequena empresa. E, por fim, uma diretoria de ciência, tecnologia e inovação. Porque não adianta nada você avançar muito em infraestrutura se você não aplicar conhecimento. Então, você precisa aproximar onde se produz conhecimento dessas vocações econômicas. Essa é a missão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Um exemplo prático disso, né? Por exemplo, a gente tem a UNAERP, a gente tem outras faculdades aqui, Dom Domênico, Uniesp aqui no Guarujá, a gente tem escolas técnicas, a Escola Técnica Estadual Beto Santos Dumont, a Escola Técnica Municipal 1º de Maio. Todos esses locais são ambientes de produção de conhecimento. Então, a gente precisa aproximar esse conhecimento do porto, do retroporto, da pesca, do aeroporto, do pré-sal. E isso é aí, Valdir, que a gente gera oportunidade para as pessoas da nossa cidade. Né? A gente tem que ofertar para os segmentos econômicos mão de obra qualificada, né? Esse é uma principal requisito que precisa ser cumprido, mas fazer com que as pessoas da nossa cidade sejam qualificadas. Então é com esse conjunto que a gente vem trabalhando lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o mais importante aí agora passa a ser também, né, Adilson, como você falou no finalzinho, aproximar o cidadão desse volume de informações, né? É preciso que as pessoas, e aí cabe um papel fundamental aí aos meios de comunicação da cidade, logicamente em conjunto com os setores pertinentes da prefeitura, no sentido de oferecer à população a maior gama possível de informações sobre essas possibilidades de acesso, de ingresso em oportunidades que vão surgindo, principalmente de aprendizado, né? Porque não dá para a Saipem se instala lá no SING e o cidadão que mal tem o ensino básico, não estou falando aí o ensino médio ou qualificatório, chegar lá pedindo emprego, ou seja, ele não vai arrumar nenhum emprego razoável, né? É verdade. E a responsabilidade do poder público, a responsabilidade da prefeita Antonieta e dos seus secretários é fazer com que essas oportunidades para os cidadãos aconteçam, né? Okay. E aí eu digo, diante dessa reestruturação, a gente tem hoje uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico enxuta, né? Tem poucos servidores essa secretaria, mas que cuida de muitas áreas importantes para a nossa cidade. E aí é por isso que justifica também o fato da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário ter duas secretarias adjuntas. Então a gente tem uma secretaria adjunta, tem o secretário de Desenvolvimento Econômico e Portuário, que é o engenheiro Adilson Luiz de Jesus, né? Empresário de sucesso aqui da nossa cidade, veio agora para a área política dar uma sua contribuição pessoal para a melhoria da nossa cidade, mas além do secretário Adilson Luiz, a gente tem uma secretaria adjunta de desenvolvimento empresarial, que é a secretária Eliane Belfort. Ela cuida da diretoria de desenvolvimento empresarial, comércio e serviços, a diretoria da micro e pequena empresa e a diretoria de pesca, agricultura e economia solidária. Essas três áreas de atribuição tive com a secretária adjunta Eliane. E comigo, secretária adjunto de desenvolvimento tecnológico e logístico, Adilson Cabral, né? Tem dois Adilsons lá na secretaria. E comigo, então, fico a diretoria de portos, a diretoria de aeroportos e a diretoria de ciência, tecnologia e inovação. Aproximar, então, minha missão. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa área de ciência e tecnologia, né? Claro. Mas a minha missão é aproximar a produção de conhecimento, ciência, tecnologia e inovação a essas duas grandes áreas de setor econômico da nossa cidade, que é o porto. Então, a gente tem lá o diretor de desenvolvimento portuário e logístico, que é o Ribamar. Correto. E tem o diretor de assuntos aeroportuários, que é o Dário, vem cuidando do projeto do aeroporto desde o primeiro mandato da prefeita Antonieta. E eu, como secretário adjunto, com a missão aí de integrar essas grandes áreas, que cada uma delas é importante por si só. Tá certo. Bom, então vamos aproveitar então para entrar logo nesse assunto, né, que é o mais recente, que é a implantação desse Centro de Inovação Tecnológica.
Foi formado, inclusive, um convênio entre o município e o governo do estado, junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia. A implantação desse centro de inovação tecnológica vem ao encontro daquilo que nós falávamos antes, ou seja, oferece para a população uma opção de aprendizado. Exatamente. É uma opção de aprendizado e é um ambiente também para a produção de inovação. O que isso quer dizer na prática, né, Valdir? O que é um centro de inovação tecnológica? O centro de inovação é uma estrutura física, um prédio, onde lá terão basicamente laboratórios. Laboratórios para você pesquisar assuntos de diversas áreas. E nós vamos focar aqui no Guarujá, claro, nos nossos segmentos econômicos. Então, esse centro de inovação tecnológica, ele terá a missão de estudar, encontrar soluções para gargalos ou desenvolver novas tecnologias voltados para o segmento portuário, voltados para a questão aeroportuária, voltados para o petróleo e gás, voltados também para o turismo, para o comércio. Então lá vai ser uma estrutura física onde terão laboratórios e lá empresas que precisam produzir conhecimento, precisam pesquisa e desenvolvimento. Isso é muito comum, né, nas grandes empresas, as empresas terem estruturas internas para fazer pesquisa e desenvolvimento para inovar, criar novas metodologias, ampliar a produtividade, melhorar a sua eficiência. Só que para as médias e pequenas empresas é muito caro você ter a empresa ter uma estrutura própria para fazer pesquisa. Gasta dinheiro, pesquisa, e as empresas não têm dinheiro para isso. Então, o Centro de Inovação é uma estrutura permanente que as empresas vão acessá-la na medida que elas precisarem. Então, elas não vão precisar custear integralmente o Centro de Inovação. O Centro de Inovação vai prestar serviço para todos os segmentos econômicos. Prestar serviços de alta tecnologia. Sim. Então, fazer ensaios, laboratórios, relatórios, estudos para desenvolver uma metodologia nova. Esse é o objetivo do Centro de Inovação. Então, é um ambiente na nossa cidade para promover construção de novos conhecimentos e produção de inovação. E aí é dessa forma, Valdir, que a gente aproxima as entidades acadêmicas, as entidades de nível técnico que a gente tem na nossa cidade, dos segmentos econômicos. Né? Muito se fala, como é que a gente faz para os cursos de graduação que existem na nossa cidade se aproximarem, por exemplo, da Santos Brasil, ou se aproximarem da Saipem? Acompanhar a vocação econômica da cidade. Né? Exatamente. Como é que a gente faz para as nossas escolas técnicas, lá, a ETEC Alberto Santos Dumont, a Escola Técnica Municipal, que é a menina dos olhos da prefeita, e minha também, né, abrindo parênteses, eu também fui aluno da Escola 1º de Maio, sou professor lá na Escola 1º de Maio, assim como a prefeita. Como é que a gente faz para aproximar esses ambientes que é onde tem as pessoas da nossa cidade, né? Grande parte dos alunos são moradores da nossa cidade, dos segmentos econômicos. Então, o Centro de Inovação vai ser uma das ferramentas para fazer essa aproximação. Então, a gente quer que a Saipem vá no Centro de Inovação e demande que lá seja estudado, faça-se uma pesquisa sobre um determinado problema que a Saipem está enfrentando aqui no Guarujá. Então, esse Centro de Inovação, que é formado pelos alunos e por pesquisadores da nossa cidade, vão se debruçar sobre o problema, custeados pela Saipem, isso é apenas um exemplo, né, que eu estou dando, e gerar resultados para a Saipem. Mesma coisa a Santos Brasil, a Local Frio, as empresas aqui da nossa região. Então, a missão do Centro de Inovação é essa, é aproximar produção de conhecimento às vocações econômicas da nossa cidade. Onde funcionaria esse centro? Então, em que pé, antes de responder onde funcionaria, eu vou responder em que pé nós estamos. Né? O Centro de Inovação é uma política que está sendo desenvolvida pelo governo do Estado. Então, lá no governo do Estado também tem uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. Né? Essa é a denominação a nível estadual. Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. No âmbito dessa Secretaria Estadual, o governo do Estado, então, destinou lá um programa de atuação para centros de inovação. Assim como ela tem um programa para parques tecnológicos. Né? Santos está trabalhando lá no seu parque tecnológico. O parque tecnológico é um programa, uma linha de atuação da Secretaria Estadual. O Centro de Inovação Tecnológica é uma outra linha, que Guarujá entendeu, que se alinha a todo aquele conceito que a prefeita Antonieta pensa, né, para o desenvolvimento econômico, e a gente começou a trabalhar sobre essa questão do Centro de Inovação. Nós sabemos que a gente tem um enorme potencial econômico, está aí o potencial econômico, e a gente tem produção de conhecimento científico. Né? Então, são dois requisitos imprescindíveis para um Centro de Inovação.
Nós que somos do Guarujá, nós que estamos lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sabemos disso. Mas o que a gente precisa agora, Valdir? Precisa fazer um estudo de viabilidade técnica e econômica. Ou seja, tem um estudo de viabilidade que tem uma metodologia própria. Precisa fazer esse estudo para a gente colocar no papel esse potencial que a gente já sabe que existe, para aí sim a gente conseguir verbas depois para infraestrutura, para equipar o que seria esse centro de inovação e tudo mais. Então a fase que nós estamos agora é de fazer um convênio com o governo do estado, porque eles têm recurso lá para bancar esse estudo de viabilidade. A prefeitura, né, não tem recurso para isso, né? Os recursos são priorizados para as áreas sociais e para a infraestrutura da cidade. Em que pese ser muito importante ciência, tecnologia e inovação, a gente não tem dinheiro do município para fazer isso. Então o que nós fizemos semana passada foi entregar lá para o secretário, para o subsecretário de Ciência e Tecnologia do Governo do Estado, o professor Marcos Sintra, um estudo feito por nós aqui na Prefeitura do Guarujá, que demonstra esse potencial. E aí o que a gente quer com esse estudo, Valdir? Acessar esse recurso que a Secretaria tem, para que aí sim a Prefeitura possa contratar um estudo de viabilidade. E aí no estudo de viabilidade a gente vai demonstrar esse potencial que a gente sabe que já tem e vai estudar quais seriam as alternativas de local para a implantação do Centro de Inovação Tecnológica. Pode ser que utilize as instalações físicas da Escola 1º de Maio? Pode ser. Por exemplo. Pode ser que use uma área pública da Prefeitura, por exemplo, mais próxima do SING. Lá a gente tem a Wilson Sons, que é um polo náutico e naval muito forte, né? A Wilson Sons nessa indústria naval muito intensa, mas tem também as marinas com polo náutico muito forte, a própria Saipem também está lá no SING. Claro. Então pode ser que ocupe uma área pública lá no SING, que precisa ser construído? Pode ser também. Então a gente imagina que, convencendo o governo do estado que precisamos assinar, o convênio não foi assinado ainda, a gente entregou os documentos que demonstram que Guarujá atende os requisitos para assinar o convênio e explicamos todo esse potencial para o secretário. O secretário ficou muito, não posso dizer, muito interessado, né, pelo Guarujá, ele já conhece o Guarujá, como todo mundo conhece, mas ficou satisfeito em saber que a prefeita do Guarujá, a prefeita Antonieta, vem trabalhando essas questões. E aí a equipe técnica da Secretaria Estadual vai analisar essa documentação que a gente entrou, assinando o convênio, vem o recurso, a prefeitura contrata e faz o estudo. Então, na fase do estudo, a gente vai confirmar essas vocações, confirmar que Guarujá tem demanda por um centro de inovação e apontar as possibilidades onde funcionaria esse centro de inovação. Sem dúvida, o que Guarujá tem é demanda para esse centro de inovação tecnológica, visto o potencial populacional, pelo menos, da cidade, né? Nós vamos continuar falando desse assunto e de outros mais aqui com o Adilson Cabral, que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Logístico também, né? Eu economizei palavras aqui, mas é secretário de Desenvolvimento Econômico e Logístico. Na verdade, a Secretaria é de Desenvolvimento Econômico e Portuário. Certo. Eu ocupo a Secretaria Adjunta de Desenvolvimento Tecnológico e Logístico. Tecnológico, é tanta palavra, né? Mas tudo bem. Nós vamos voltar a falar desse assunto e de outros mais com o Adilson Cabral já no segundo bloco do Programação da Cidade. Fique conosco. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Bem, amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade, hoje entrevistando o Adilson Cabral, ele que é secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, um órgão ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Portuário e Logístico. A secretaria é dirigida pelo secretário Adilson Luiz de Jesus, como o Adilson falou aqui no primeiro bloco, um engenheiro de sucesso aí na cidade, na área de construção, que vem agora, nesse segundo mandato, contribuir com seus conhecimentos, suas habilidades para o governo municipal de Guarujá. No primeiro bloco, o Adilson explicou todas essas questões que vêm sendo desempenhadas aí pela Secretaria Adjunta, como encontrar saídas para esses gargalos de qualificação que o município tem. O município tem uma população, uma imensa população, uma massa de força de trabalho produtiva, em idade produtiva, mas
pouca qualificação, poucas opções de qualificação, pouco foi pensado nisso no passado, diga-se de passagem, para que chegássemos a esse momento em que o Porto de Guarujá alcançou aí mais da metade da movimentação portuária do Complexo de Santos, ou tivéssemos aqui, por exemplo, centros de formação de profissionais habilitados para atuar naquele setor. Da mesma forma que está chegando o pré-sal, não adianta nada Guarujá se inserir instalando empresas para a exploração da camada de pré-sal e não termos profissionais qualificados o suficiente para ocupar as vagas, as melhores vagas, né? Vaga de ajudante, afinal de contas, tem de monte aí, mas ninguém quer uma vaga de ajudante, porque quando quer ver a cidade crescer e ver também o seu filho, sua filha conseguir um emprego bom. O Adilson, nós falamos muito no primeiro bloco, nas passagens, logicamente, usando como exemplo, a questão da instalação da SAIP. Apesar de todo o planejamento, de tudo, a implantação do empreendimento vem provocando bastante polêmica ali nos bairros adjacentes ali ao Complexo Industrial Naval de Guarujá. Ainda é um assunto da Secretaria Adjunta? Você ainda se envolve nisso ou isso já é o problema de outra secretaria? Não, com certeza a gente ainda vai continuar acompanhando essa questão, né, porque tem ligação direta com o desenvolvimento econômico da nossa cidade, nova cadeia econômica que acontece lá, e a gente sempre vem acompanhando, né? É claro que a implantação, como você falou, né, do empreendimento em si, ele vem gerando transtornos lá na vizinhança, mas é importante a gente aproveitar essa oportunidade. Primeiro para dizer, né, não é que a gente tem que aceitar transtorno, não, muito pelo contrário. Né, a gente, desde o início, quando o empreendimento foi anunciado, até por conhecer e viver já o histórico do que é as outras experiências que tentaram implantar empreendimento lá no SINC, a prefeita Antonieta sempre foi muito responsável em exigir com que o empreendimento fosse implantado, mas de uma maneira sustentável. Né? Essa palavra vem virando moda, né? Falar em sustentabilidade, mas o resumo é, a gente quer o empreendimento sim, mas não quer a todo custo. A gente quer com que os efeitos negativos sejam trabalhados para que sejam minimizados e os efeitos positivos, né, sejam aumentados, sejam ampliados. Então a gente vem trabalhando fortemente aí a Saipem, quando ela decidiu por se instalar no Guarujá, viu que existiam condições adequadas para isso e viu também a prefeitura deixando muito claro que ela tinha que encontrar uma solução logística na qual os seus insumos entrassem e saíssem através do mar. Né, através da hidrovia, né, de balsa e tudo mais. Tanto é que quando a gente visita lá o canteiro da SAIP, viu lá que o atracadouro de balsa do lado dela já está pronto. Então ela incorporou isso no seu planejamento e nos seus estudos e viu que mesmo assim era viável investir no Guarujá. Nós sempre soubemos, né, que era viável investir no Guarujá. Então, no dia a dia a gente tem esses transtornos, mas a gente tem convicção, Valdir, que os benefícios que serão gerados, a gente está tendo transtorno aí durante 1, 2 anos de obra, mas os benefícios que serão gerados ao longo dos próximos 10, 20, 30 anos serão muito maiores. Né? Então, por isso que a gente vem cobrando com responsabilidade da empresa que vá, à medida que os transtornos vão sendo causados, tem uma atuação para corrigi-los, né? Mas sabemos que é um investimento a longo prazo que vai gerar benefícios muito fortes para a nossa cidade. Né? Afinal, como eu disse, é o primeiro grande fornecedor do pré-sal no estado de São Paulo, se instalou aqui no Guarujá. Então isso não é qualquer coisa, não é pouca coisa. Né? E a gente já está tendo alguns benefícios pequenos, né? É tudo uma questão de referência também, né? Mas o movimento do comércio da cidade, dos prestadores de serviço, de hotelaria, de táxi, já estão sentindo um pouco o efeito positivo da implantação da Saipem. Né? Então, muito está se falando do problema nas vias de acesso. É verdade, é um problema que tem que ter a atenção da prefeitura sim, e a gente cobra com responsabilidade a atuação da empresa nesse sentido. Mas pouco se fala dos benefícios econômicos, né? Os comércios, os empreendimentos ao redor ali da região do SING, que já estão sentindo uma movimentação maior em função dos trabalhadores lá do SING. Então, existe também uma série de benefícios econômicos para a nossa cidade e que a gente tem convicção de que os benefícios serão muito maiores do que os impactos negativos, que não tem como não tê-los. Né? Uma coisa é certa, o empreendimento já gera centenas de empregos, né? Isso já gera uma movimentação econômica, como você disse. Né? Adilson, nessa questão de encontrar as vocações econômicas, nesse debate sobre as vocações econômicas de Guarujá, é tão importante como a inclusão das pessoas, né? Como você coloca, como nós colocamos no primeiro bloco, é também, como você falou, o envolvimento do meio acadêmico aí, das universidades. Né? Afinal de contas,
foi isso que foi um fator preponderante para o desenvolvimento de outras regiões do estado e do país, né? Isso é importantíssimo, né? Eu tenho aproveitado, Valdir, todas essas oportunidades que eu estou tendo para entrar na casa das pessoas, né, e falar do trabalho que a gente vem fazendo lá sobre a direção da prefeita Antonieta, ao reestruturar a secretaria, como eu expliquei no primeiro bloco. Chamar a atenção das pessoas que a gente precisa, primeiro, gerar novas oportunidades, precisa, mas as pessoas também precisam se coçar, né? Vamos dizer assim, no jargão popular, né? E aí a gente vem vendo, né? Aqui no Guarujá nós temos universidade, temos faculdade, temos vários cursos de graduação, e aí o questionamento que eu faço é o seguinte, né? Até eu estou tendo a oportunidade de fazer algumas palestras, fiz palestra na ERP, agora essa semana vou fazer uma palestra no simpósio de logística da Faculdade Dom Domênico também. E a provocação que eu faço para os alunos, Valdir, é o seguinte: vocês estão lá fazendo um curso de graduação, né? Curso que muitas vezes é sofrido, né? Durante 4, 5 anos. Ao final do curso, ao final de 4 ou 5 anos, o que você pretende? Apenas ter um diploma para pôr na parede? Ou você pretende ser um cidadão que vai fazer a diferença na sociedade? Claro. Porque os alunos dos cursos de graduação, eles são preparados, não são para ser meros... Eu até fiz uma analogia, Valdir, muito rapidamente, né, com aquele filme Tempos Modernos. O filme lá do Chaplin. É claro que o filme ele tem uma conotação muito maior, né? Os pontos que ele aborda são muito maiores, a relação capital-trabalho e tudo mais. Mas eu peguei um pedacinho dele naquela famosa cena onde o personagem fica bitolado apertando parafuso. E sai, quem já teve a oportunidade de ver o filme... Sai pela rua apertando. Na rua apertando, tudo que ele vê que parece um parafuso, ele sai apertando, ficou bitolado, né? Então a analogia que eu fiz é o seguinte: os alunos dos cursos de graduação e dos cursos técnicos, eles querem ser apenas apertadores de parafuso? Não pode ser. A gente tem que ser cidadãos que enxerguem uma situação e queiram mudar aquela situação. E queiram aplicar conhecimentos novos para mudar e melhorar um determinado problema, né? Um exemplo que eu dou, a gente vive no dia a dia, aí vivemos de uma maneira mais intensa nos últimos meses, o problema do caos logístico do acesso ao porto. Correto. O porto do Guarujá. Sentimos na pele, né? As pessoas não conseguiam se mover dentro da cidade, o comércio não conseguia receber mercadorias, os hotéis tiveram reservas canceladas porque as pessoas tinham medo que não chegariam, né, no Guarujá. Então isso causou um transtorno para todo mundo. Esse é o tipo de problema que precisa ser estudado, debatido e aprofundado dentro da academia. Hoje a gente já tem, né, os órgãos responsáveis, governo do estado, governo federal, CODESP, já anunciaram e tem obras em andamento, né? A gente está vendo no dia a dia a Avenida Santos Dumont, cada dia que passa, numa velocidade muito intensa, sendo repaginada, né? Sendo reformulada, que é a primeira fase das obras da Avenida Perimetral. Além disso, já foram anunciadas as obras da segunda fase da Perimetral, que vão segregar totalmente o tráfego urbano do tráfego de cargas. Correto. A gente vai eliminar a Rua do Adubo como o acesso da rodovia para o porto, e vai ter um novo acesso ali na região da DAO, da Facina. Né? Isso vai transformar a cara do distrito, porque você vai deixar de ter... Hoje a Rua do Adubo é uma cicatriz urbana. Né? Dentro do distrito de Vicente Carvalho, dentro do bairro Jardim Boa Esperança, é uma cicatriz que tem ali. E a gente simplesmente vai deixar de ter essa cicatriz, a Rua do Adubo vai voltar a ser uma rua mesmo. Né? Já com esse novo acesso, ainda na primeira fase, o secretário de Obras do Hino, Velho Fernandes, anunciou que a previsão é de reduzir até 30% já, antes da segunda fase. Exatamente. Do tráfego da Rua do Adubo. Só esse acesso emergencial que vai se fazer já vai reduzir o tráfego da Rua do Adubo, então a gente vai mudar lá. Mas o destaque que eu queria fazer, Valdir, é o seguinte: não adianta só obra de infraestrutura para você melhorar a qualidade de vida das pessoas. Você precisa aplicar conhecimento também. E o desafio que eu faço para os alunos, né, de graduação é o seguinte: você será mero apertador de parafuso ou você vai ser um cidadão que vai se debruçar sobre esses problemas e encontrar soluções, novas metodologias, descobrir novas técnicas que melhorem a produtividade, a eficiência e, ao mesmo tempo, inclua as pessoas. Nós temos que ser essa segunda opção. Então, a gente tem que ter alunos de graduação que não queiram apenas pôr um diploma na sua parede, mas que depois se sintam incomodados com
os problemas que acontecem na nossa cidade e se debrucem sobre esses problemas e façam pesquisa, inovação e gerem melhoria. Então, é o exemplo que eu dou. Não adianta só as obras de infraestrutura. Vai ser muito bom quando a segunda fase da perimetral estiver pronta e concluída, vai ser excelente, não tenho dúvidas disso. Mas os problemas vão surgir, na verdade, vão surgir novos problemas. A demanda por movimentação de portuária também vai aumentar. Claro. Então, só essa estrutura física não vai ser suficiente. Precisa ter conhecimento. E amanhã, outros vetores de potencial econômico podem surgir ainda no município de Guarujá e precisando, como você disse, dessa participação. Adilson, eu queria falar contigo sobre a aprovação das contas do município de Guarujá. Participação é fundamental que você teve nesse período como secretário de Finanças. Exato. Mas antes disso, queria só te concluir essa parte da participação da acadêmica, participação do meio acadêmico. O aluno que, como você se dirige normalmente nos seus encontros, nas suas palestras, a esse formando, né, esse graduando, ele tem acesso na secretaria para uma ideia que ele tenha que ter, por exemplo, a secretaria funciona na Leo 1000, ele tem esse acesso? É possível procurar o secretário adjunto ou o secretário municipal e levar, eu tenho uma ideia aqui para resolver um gargalo tal? Com certeza, né? A gente está lá na Avenida Leo 1000, 630, estamos à disposição para conversar. Como eu disse, né, estou tendo a oportunidade de ir nas universidades, além disso, eu estou fazendo uma graduação nova, né? Eu sou formado já em Ciências Contábeis. Aí você conversa no intervalo. Lá. Pois é, e agora eu estou fazendo uma nova graduação na UNAERP, estou fazendo Engenharia de Produção lá no segundo semestre, também como uma forma de aproximação, né? Estamos sempre abertos a isso. Agora, um papel importante da Secretaria, Valdir, é você gerar mecanismos com que isso seja de forma permanente. Né? Claro, então, o Centro de Inovação é para isso. Então, não é para ser esporádico, né? Não é para ser de forma permanente. Então, o Centro de Inovação é para isso. A aproximação com o ITA que a gente vem fazendo é para isso. Né? Desde o ano passado, a gente vem fazendo uma aproximação com o Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Quero aproveitar também e tentar muito rapidamente explicar para as pessoas, né? O que é. Fala em ITA, imagina que tem a ver só com aeronáutica, só com espacial, agência espacial. Né? E o ITA, na verdade, é um centro, é uma universidade, né? É um instituto tecnológico, está lá, que forma alunos de graduação em diversas áreas e, assim como qualquer universidade, também produz conhecimento em todas as áreas que se aplicam na nossa região, no nosso país. Para quem quer ter um aeroporto na cidade, nada mais importante. É importantíssimo. Mas mesmo que se a gente não tivesse esse projeto do aeroporto, seria importante a gente ter essa aproximação com o ITA, porque lá a gente tem as melhores cabeças do nosso país em termos de produção de conhecimento, estão lá no ITA. Lá nos Estados Unidos tem o MIT, lá em Massachusetts. Aqui no Brasil é o ITA. Então a prefeita Antonieta fez questão de trabalhar essa questão da aproximação com o ITA, porque a gente quer aproveitar o conhecimento que eles têm lá nesse esforço que a gente vem fazendo aqui no Guarujá de aproximar a produção de conhecimento acadêmico às vocações econômicas. E logo no início do bloco, você fez uma provocação muito interessante. Cidades onde esse trabalho foi feito de uma maneira muito intensa sentiram os benefícios disso. Exemplo, São Carlos é um polo de desenvolvimento econômico. Campinas é outro polo. São José dos Campos, onde a gente tem a Embraer, por exemplo, e o próprio ITA. São polos onde se investiu lá atrás, há 10, 20 anos atrás, em produção de conhecimento, e isso fez com que essas cidades, essas regiões, hoje fossem referência em alguns segmentos. Assim como São José dos Campos hoje é referência na questão aeronáutica, né? A Embraer surgiu lá em São José dos Campos, surgiu lá no ITA e hoje é uma referência internacional. E com um fortalecimento cada vez maior do meio acadêmico. Pois é, exatamente. O que nós queremos aqui no Guarujá, Valdir? Quem sabe daqui a alguns anos a gente tenha no Guarujá um polo de reconhecimento nacional e internacional de eficiência logística, por exemplo. Correto. O maior porto da América Latina está aqui na região da Baixada Santista, uma área muito forte aqui no Guarujá. Como é que a gente vai fazer com que Guarujá seja um polo de desenvolvimento científico, de inovação nessa área de logística? A gente tem que fazer essa aproximação. Então, o objetivo da aproximação com o ITA, o objetivo do Centro de Inovação, em resumo, o objetivo da prefeita Antonieta ter reestruturado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Portuário e ter colocado a área de logística e tecnologia nessa secretaria é trabalhar isso. É uma visão de longo prazo. Infelizmente, a gente não vê os benefícios disso no dia a dia. Claro. Né? As pessoas demandam hoje, a gente sabe muito bem o que a população quer. É o asfalto, é a vaga na escola para o seu filho e é a saúde funcionando. Essas questões que não estão no dia a dia
também são importantes, porque elas vão gerar resultados daqui 10, 15, 20 anos, mas serão resultados que transformam a cara da cidade. É com esse viés que a gente vem trabalhando, Valdir. E resultados que terão reflexos positivos nos nossos filhos, que é o que todo mundo quer. Adilson, rapidamente, que o programa Assunto Cidade está chegando ao final, a questão da aprovação das contas, fundamental participação sua, porque a Prefeitura já teve as contas aprovadas em 2009, 2010 e agora 2011. A gente vem percebendo aí, né? É importante ressaltar esse trabalho. As pessoas também muitas vezes não têm costume de ouvir aqui no dia a dia da cidade, né? O que é Tribunal de Contas, né? Só ouvia falar quando tinha alguma denúncia e tal. Talvez é até de se entender, né? Porque era pouco falado aqui no Guarujá sobre Tribunal de Contas, até porque nos últimos 10 anos era só conta rejeitada, e conta rejeitada ninguém fazia questão de divulgar, né? E desde 2009 a gente passou a ter aí as contas da Prefeitura sendo aprovadas, né? O comentário muito rápido que eu faço, Valdir, sobre isso, é que isso atesta que o caminho que a Prefeita Antonieta escolheu para colocar a nossa cidade é o caminho certeiro, né? É o caminho certo. Ela poderia, lá em 2009, ter optado fazer um monte de coisa, mas fazer meia boca. Não, tem que fazer bem feito. Se vai fazer, tem que fazer bem feito. Agora, fazer bem feito dá trabalho, leva mais tempo, mas também os resultados são permanentes, né? Não é algo que apareça e depois simplesmente caia. Então, esse terceiro ano consecutivo de aprovação das contas da Prefeitura pelo Tribunal de Contas, atesta que a gente está no caminho certo, um caminho que vai gerar benefícios a longo prazo, né? Muitas pessoas falam, mas em épocas atrás, tal coisa o tribunal não levava em consideração, hoje levava. Isso é meia verdade, né? Porque também a capacidade de fiscalização do Tribunal de Contas vem aumentando ano após ano. Cada ano que passa, é bom, exatamente. Cada ano que passa, o nível de exigência também aumenta. Então não tem isso, né? Antigamente tal coisa levava em consideração, hoje não leva em consideração. Em contrapartida, muitas outras coisas que não se fiscalizavam anos atrás, hoje se fiscaliza. E mesmo assim a Prefeitura do Guarujá, sob a administração da Prefeita Antonieta, que fez a opção por cumprir integralmente a legislação e fazer as coisas de uma maneira bem feita, vem sendo coroado aí com a aprovação das suas contas pelo tribunal. O comentário que eu gostaria de fazer é esse. Como o Adilson falou, o Guarujá se acostumou aí ao longo de muitos anos com contas rejeitadas pelo Tribunal de Contas, né? A aprovação das contas é até uma obrigação dos homens públicos, né? Mas a rejeição acaba criando uma série de entraves aí ao desenvolvimento da cidade. A aprovação, pelo contrário, abre portas, abre caminhos aí para o município conseguir liberação de convênios. Adilson, queria te agradecer muitíssimo pela entrevista. Logicamente, nós falamos só metade dos temas propostos, vamos voltar aí uma nova rodada de entrevistas, assim a sua agenda lhe permitir. É verdade, mas como eu disse no começo e repito agora, é sempre um prazer estar aqui no seu programa, uma responsabilidade imensa entrar nas casas das pessoas para falar sobre o que a gente está fazendo no dia a dia, mas o que você falou para as contas, eu digo aqui também, né? É uma obrigação de quem ocupa cargo público prestar conta do seu trabalho, então é sempre um prazer estar aqui. Quero reiterar os abraços, né, e os cumprimentos a todos os nossos amigos que acompanham o seu programa. Como não podia deixar de ser, mandar um beijo, um abraço para minha esposa Fernanda, para o meu filho Tiago, que fazem questão de assistir também o seu programa. Valdir, um abraço a todos e muito obrigado a você, a Marina e toda a equipe aqui do programa. Obrigado a você, Adilson. Obrigado a você pela audiência. Amanhã voltamos com um novo Assunto Cidade. Uma boa noite a todos.